Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer um panorama dos melhores processadores para quem vai montar um PC gamer aí, tá? Custo-benefício em 2019. Separei aqui 6 modelos, tá? E eu vou explicar a minha opinião e qual que é o melhor, me baseando aí no que eu acredito, tá? Então vamos lá, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado pelo apoio de sempre, tá? E o primeiro processador que eu trago aqui é o Ryzen 3 3200G. Esse é um processador, não sei se você sabe, mas ele é para aquela pessoa que não vai ter o dinheiro para colocar uma placa de vídeo logo em seguida. Então se você é uma pessoa que vai montar o PC aos poucos e você vai pensar assim, eu vou ficar muito tempo sem um processador, sem uma placa de vídeo, eu vou ficar, sei lá, eu vou começar pelo processador, vou deixar ele pronto e aí a última peça vai ser a placa de vídeo. Geralmente a placa de vídeo é a última peça. Eu vou ficar uns 5 meses, um ano sem ela. Esse processador aqui ele tem uma APU integrada. Custando R$ 499, ele vai rodar basicamente todos os jogos rodados hoje em dia, só que com aquelas qualidades gráficas baixas. Então significa que aquele computador gamer casual, o ideal é ter esse processador aqui, porque ela é uma APU, né? Então você vai conseguir rodar os games, vai perder qualidade gráfica, mas você vai conseguir jogar tudo. Não vai ficar sofrendo assim, não posso jogar esse jogo ou aquele. Você vai poder jogar sim, tá? O Ryzen 3 3200 é bem interessante, tem um custo-benefício muito interessante. Se você vai colocar uma placa de vídeo junto, assim, vou comprar uma placa de vídeo, não pense em levar um Ryzen 3 3200G. Nenhum processador Ryzen que termine com a letra G é interessante para quem vai colocar uma placa de vídeo junto. Por quê? Porque o processador, quando ele é só um processador, ele tem mais potência, tá? Esse processador aqui, se ele pegar um processador concorrente, sem a placa de vídeo, ele vai ganhar. Mas quando você vai comparar a potência dos dois, ele geralmente perde, porque ele perde desempenho para ter gráficos integrados. Então o que você tem que saber é, se você vai botar uma placa de vídeo, não pense nesse processador. Agora, se você vai ficar muito tempo sem, ele aguenta aí uma boa parte dos jogos. E depois você pode colocar uma 1050 Ti, uma 570. Claro que não é o ideal, né? O ideal é ter uma 570 com um processador um pouquinho melhor, mas ele dá conta sim, tá? Dá uma olhada nos reviews da internet. Então, esse é o resumo do Ryzen 3 3200G. Agora, o G5400, ele é bem concorrente do Ryzen, tá? Do Ryzen 3200G. Só que qual é a vantagem dele? A vantagem dele é que ele é um processador mais potente. Se você colocar uma placa de vídeo nele e comparado com o 3200G, ele vai levar vantagem. Agora, se você colocar lado a lado o Ryzen 3200G e esse processador sem placa de vídeo, esse processador leva uma surra, porque ele não consegue rodar os jogos sem ter uma placa de vídeo junto. Então, se você vai montar um PC barato e quer ter a placa de vídeo ali, vai sobrar R$600 para uma plaquinha de vídeo ou R$700. E já coloca esse aqui, porque esse aqui com uma 570 fica bem mais legal do que o 3200G com uma 570, tá? Então esse processador é básico, é para quem quer gastar pouquinho aí e ter um desempenho legal. Eu aconselho assim, até uma 1060 ou até uma 570. Acima disso eu já não recomendo o G5400, tá? Então eu não recomendo o G5400 se você for colocar uma 580, uma 1660 Ti, não vale a pena, tá? No máximo uma 1060. O ideal mesmo para ele é o 570 e a 1050 Ti, só que a 1050 Ti não tá valendo a pena, né, financeiramente, então a 570 ali dá um equilíbrio bem bacana com ele, tá? Fica um casamento legal, você roda todos os jogos em Full HD e é bem interessante. Agora o outro processador que eu quero falar aqui é o i3 9100. O i3 sofre muito preconceito, galera, mas o que você tem que saber é que tem reviews na internet que mostram que esse processador ele é muito semelhante ao i5 de sexta geração, tá? E ele é um pouquinho inferior ao i5 de sétima geração. Então em games ele vai ser bem bacana. O seu foco é games, você não se importa de gastar, sei lá, R$40 a mais, né? Aqui, R$90 a mais e pegar um processador bem melhor. Se você tiver que escolher entre esse aqui ou o 5400, esse aqui é o ideal, é bem melhor, tá? Porque ele tem uma potência bem mais interessante, ele tem mais núcleos e tudo mais. Esse processador leva até placas de vídeo mais potentes, aí uma 580. O casamento legal que tá para fazer no momento é o i3 9100 com a RX 580, tá? Para games é perfeito. Aí você fala, tá, mas será que não tem coisa melhor? Assim, o que acontece? Se você for usar para stream,
para jogos no YouTube, para gravações, aí eu aconselho que você talvez dê uma olhada no Ryzen ou no i5, porque esse processador no multitarefa, quanto mais coisas em segundo plano, ele vai perdendo um pouquinho de desempenho. Mas só em jogos focado em games mesmo, para jogar, ele é perfeito. E você vai conseguir sim gravar numa boa, talvez diminuindo um pouco a qualidade gráfica, tá? Mas lives aí eu já não indicaria. Eu acharia que vale mais a pena você colocar um i5 ou até um Ryzen, tá? Um pouquinho melhor. Mas esse processador com o RX 580 é um dos melhores custos-benefícios do momento. E também o G5400 com a RX 570. Tá? E colocar esse aqui com uma 570, se caber no seu orçamento, e bem bacana, tá? Você vai conseguir rodar os games e tudo mais. Esse processador para mim no momento está com o melhor custo-benefício do mercado aí nos processadores intermediários, é o ideal. E agora eu vou falar dos processadores mais parrudos, tá? Claro que não muito caros, mas processadores ainda com custo-benefício legal e que custam um pouco mais. Começamos com o i5 9400. Ele é realmente muito forte, tá? Se você vai fazer stream, vai fazer e gravar games, é ideal ter um i5 9400, dá conta do recado, tá? Mas você tem que saber que sim, a AMD, o Ryzen, né? Eles levam mais vantagem um pouquinho no multitarefa. Então, basicamente é assim. Botou GTA no i5 e botou GTA no Ryzen, que são compatíveis, que é o 5 2600, por exemplo. Tá jogando GTA ali, o i5 ganha. Ele vai ganhar alguns FPS, ele vai ter um pouquinho mais de folga, ele vai ser mais legal. Aí, sei lá, abriu em segundo plano um Discord, e em segundo plano começou a gravar, em segundo plano começou a fazer uma stream. Aí o i5 começa a perder um pouco mais de desempenho do que o Ryzen. Então o Ryzen ele fica equilibrado com o i5, só que quanto mais coisa você vai fazendo em segundo plano, mais o Ryzen vai saindo bem, porque ele tem muitos núcleos, tá? Ele tem um núcleo do Ryzen comparado a um núcleo de i5, o núcleo do Ryzen é mais fraco. Só que como ele tem mais núcleos, ele compensa no multitarefa. Então você tem que ver muito o seu uso. Em games, beleza, vai com o i5. Mas se você quer ter um custo-benefício melhor, talvez o Ryzen, né, 2600, embora tenha agora hoje o 3600, né, esse processador aqui está mais barato que o i5 e ele não perde nada, assim, é aquela coisa que eu falei, vai perder em 5 FPS talvez jogando ali, mas depois que você começa a botar o multitarefa é importante. E outra coisa, tá? A renderização desse Ryzen 2600 é muito melhor do que o i5 9400. Você pode conferir na internet. Então, para render, eu recomendo muito o Ryzen 5 2600. Se eu tinha falado que o i3 9100 tem o melhor custo-benefício aí para intermediário, para quem quer até uma 580, na minha opinião, para quem quer colocar uma 1660 Ti ou até uma placa um pouquinho mais forte, o melhor custo-benefício para mim é o Ryzen 5 2600, porque ele tem espaço para fazer overclock e ele tem aí um multitarefa muito bom, tá? E para finalizar a lista, nós temos aqui, galera, o Ryzen 5 3600. Ele está acima dos R$1.000, ainda não acho que está valendo muito a pena, vai baixar o preço, tá? E o que você tem que entender? O que ele faz, o 2600 faz, só que ele tem mais potência, ele tem uma folga melhor, ele tem uma qualidade melhor. O Ryzen 5 2600 para combater em algum momento com o 5 3600 tem que fazer bastante overclock e tal. Então, o que você tem que entender é assim, ó, você vai tunar esse processador aqui, né? Porque a AMD tem as placas de vídeo baratas, as placas-mãe barata para você fazer overclock e tal. E é tudo liberado. Aí você vai fazer overclock aqui para começar a igualar com o 5 3600. O 5 3600 em estoque, ele já vai sair na frente do Ryzen 2600 com overclock. E o que representa essa diferença? Tá? Um desempenho um pouco melhor para o 3600. Só que essa diferença em desempenho não vale R$300. Isso eu já te digo, tá? Não vale R$300 essa diferença. Vale quanto? Uns 150, R$180 talvez valha essa diferença. Tem que baixar dos R$1.000 com certeza. Tem que ir para os 900, 950, 850, R$900. Tá? R$900 é o ideal. Aí sim essa diferença se compensa, tá? Vale a pena. Acho que ficou bastante claro então. O G5400 para quem vai colocar a placa de vídeo e quer gastar pouco. O 3200G para quem não vai colocar a placa de vídeo muito cedo e quer ir jogando até lá. E vai botar uma placa de vídeo menos potente, é óbvio, né? É um PC mais casual gamer.
O i3 9100 para quem realmente quer ir com tudo aí até uma 580, né? Ou uma 1060 também. Para quem quer acima disso, o melhor custo-benefício ficou para o Ryzen 5 2600, mas se você vai focar só em games, aqui é uma boa promoção do i5 9400, vale bastante a pena. E o Ryzen 5 3600, ele vale a pena aí se baixar um pouco o preço, mas ele tem bastante saída, porque com overclock esse processador vai ficar ainda melhor do que ele já é, tá? Então a AMD leva muita vantagem nesse ponto de permitir o overclock, né, e não ser tão burocrático como a Intel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, um abraço, valeu e fui!